Começando sobre. Vamos conceituar logo, tirar esse elefante da sala. Vamos conceituar o que é, de fato, o esoterismo. Tem muita coisa que se fala sobre esse assunto, mas vamos conceituar. Tá. Existe muita confusão sobre o que vem a ser esoterismo, tá? Esoterismo, você pode sintetizar ele, tá, como sendo um conjunto de correntes de conhecimentos que ficaram relegados ao segundo plano durante muitos anos, tá? Praticamente desde o começo da Idade Média até a Renascença, até o século XIX, comecinho do século XIX, mais ou menos, esse negócio foi relegado ao segundo plano, tá? Então, é um conjunto de crenças, é um conjunto de ciências, podemos chamar de ciências, tá? E por motivos religiosos no Ocidente ficaram relegados ao segundo plano, o que não aconteceu na parte do Islã. Quando eu falo do Islã dos anos 600, 800, 900, a invasão da Península Ibérica, tal, essa parte toda. E lá teve um desenvolvimento razoável. Que conhecimentos são esses? Basicamente, você pode falar da gnose, você pode falar da astrologia, que é uma ciência, inclusive a astrologia é uma ciência citada inclusive na Bíblia, né? Os reis magos eram astrólogos. Né? E mago, no sentido bíblico, quer dizer homem sábio. Não bruxo, feiticeiro, homem sábio, tá? A teurgia, que é a parte de você mexer com os espíritos, essa parte toda, tá certo? E também a alquimia, que é a parte de transmutação. Isso tudo vem da onde? Vem das correntes que compõem a chamada tradição ocidental. O xamanismo, a tradição, a cultura egípcia, a cultura judaico-cristã, que tem essa parte toda também. E a parte grega, né? Então tem tudo isso junto que dá origem ao esoterismo. O termo esotérico quer dizer escondido, oculto. Ou seja, uma coisa que não vem para fora, uma coisa que está uma parte restrita. Toda religião, a maioria das religiões, você pode achar das religiões, no nível do Ocidente, tem uma parte exotérica, um X, que é a parte do povão, o público, e a parte esotérica, que é a parte mais fechada, mais reservada. Por que tem isso? Porque nem todo mundo tem condições de entender tudo que está sendo falado. Não é porque os caras são burros, nada a ver com isso. Eu vou dar um exemplo. Veja bem, se você começar a ensinar magia para todo mundo, tá? Magia nada mais é do que você manipular energias. Tá? Tem o reiki, você manipula energia com reiki. Quando você faz um momento de projeção mental, você está manipulando energia, etc, etc. Tá? Se a pessoa está preparada para isso, tá certo? Ela consegue fazer uma coisa útil com isso, uma coisa para o bem, uma coisa que agregue valor. E se ela não está preparada, ela vai fazer besteira. Vai querer roubar a mulher do outro, vai querer falir a firma do sujeito, vai querer do sócio, vai querer aprontar o diabo. Né? Por isso que muita coisa não pode vir para fora. Tem que ser reservado, por quê? A pessoa tem que estar pronta para poder receber esse conhecimento. Mesma coisa que você é militar. Tá? Você provavelmente te ensinaram como manusear uma arma de fogo, como manusear um fuzil, como manusear uma pistola. Você pega isso, tá para o cidadão normal na rua, o cara vai fazer a besteira. A primeira coisa que ele souber, que ele for fazer, ele vai matar alguém, pô. Existe uma arte marcial japonesa chamada Kendo, onde você trabalha com a katana, com aquelas espadas. Então, o que você aprende no Kendo? Você aprende a não tirar a espada, a se controlar, a se conhecer. Você tirar a espada, sabe que não tem volta. E é uma coisa com o esoterismo. Foi relegado a segundo plano pelo motivo religioso. Né? Segundo, porque nem todo mundo estava pronto para entender isso aí. A igreja tem um lado esotérico? Tem, e forte. Você pega a Biblioteca do Vaticano, tem uma parte que está aberta, teoricamente aberta ao público, outra parte não está aberta. Por quê? As pessoas não estão prontas para entender o que está ali dentro, pô. Até nesse ponto, né? Eu também venho de um lar mais orientado para o catolicismo. E tive também uma história dentro do catolicismo. Alguns sacramentos, algumas coisas que são executadas na missa todos os domingos, tem um embasamento esotérico que só o clero vai entender. Tem um irmão nosso que ele é arcebispo da Igreja Liberal. Igreja Católica Liberal. E foi uma igreja fundada pelo Leadbeater. Isso lá no começo do século XX, tá? Ele é arcebispo dessa igreja e estava comentando com ela. Ele, inclusive, é da Urim.
Ele estava comentando com a gente, porque o que acontece na missa, a transmutação que acontece numa missa, a parte alquímica da missa, é um negócio fantástico. Né? Agora, você tem que entender isso. Por que você não se fala isso de uma forma assim, olha, eu vou chegar para um camarada que mal tem o segundo grau, o primeiro grau, olha, para a alquimia da missa, não sei o que, o cara vai pirar, não vai entender porcaria nenhuma. Eu fui criado no colégio católico também, fiz 10 anos no colégio de padre, quando formação barnabita, eram padres profundamente humanistas. A gente sabia que tinha um negócio lá que a gente não podia entrar, mas tem coisa, mas é porque o cara tem que estar preparado para poder entender isso. Outra coisa que eu também acho muito interessante, brincando nessa questão do exotérico e do esotérico, eu costumo brincar muito, principalmente quando vem. Não, por que você. Aquelas questões de sempre, né? Por que vocês fazem tudo escondido e tal? Eu falo assim, cara, se você for levar no pé da letra, uma reunião de condomínio é esotérica. Porque ali dentro são tratados assuntos que fazem sentido para aquele condomínio, e para quem não está inserido naquele condomínio, não vai jamais saber o que se passou naquela reunião. Não. Inclusive, uma coisa interessante, adiantando o assunto do esoterismo, uma coisa interessante, Guilherme, é que no século XX, tá? Ele começa a estudar dentro da academia. Tá? Ele começa, nos anos 30, ele começa a estudar na academia, tá? Com um grupo que sai da Alemanha e foge para os Estados Unidos, tá? Para pensadores. Depois ele tem um desenvolvimento grande com o trabalho da Francis Yates, que é Giordano Bruno, a Tradição Hermética, livro até que eu recomendo que o pessoal leia, os caminhos para o pessoal começar a entrar na seara, né? Você tem, se não me engano, em 70 e alguma coisa, na Sorbonne, cria-se uma cadeira de estudos do esoterismo. E depois, mais para frente, em 92, essa cadeira continua com Antônio Flávio, um grande expoente, já faleceu em 2021, um grande expoente da parte esotérica. E hoje você tem, na Sorbonne, você tem curso de esoterismo acadêmico. Na Universidade de Amsterdã, você tem a graduação, o mestrado, doutorado em ciências esotéricas. Tá? Na Inglaterra, tem várias universidades que têm o curso de ciências esotéricas. A Lusófona, aqui de Portugal, em Lisboa, tem o mesmo curso, até o mestrado. Tá? Nos Estados Unidos, em Houston, tem uma universidade americana que tem esse curso de doutorado em esoterismo. Tá? Mas isso está sendo baseado em quê? Em ciência, em arqueologia, em história, em religião, filosofia. Ou seja, se você tirar naquela parte mais, como é que eu posso falar, não é religiosa, aquela parte mais mística, mais assim, enrolada, entre aspas, tá? E pegar no quê? Começar a estudar como ciência. Por que isso acontece? Como é que isso acontece? De onde vem isso? Quem fez isso? De onde apareceu? Então você vem lá de trás, vem lá dos neoplatônicos, vai pegando os neoplatônicos, vai pegando o pessoal da Renascença, Marcelo Ficilo, o Pico della Mirandola, essa turma toda. Aí você passa pelo Eliphas Levi no século XIX e outros caras, para chegar no esoterismo moderno. O próprio Hermes Trismegisto está sendo estudado na livre academia, pô. Quer dizer, é uma coisa séria, porque como eu costumo dizer, não existe o oculto, existe o inexplicado ainda, que a gente não consegue explicar. Agora, a gente está dando um salto violento, e vai dar um salto violento nos próximos anos, com toda essa parte que está sendo desenvolvida de física quântica. De teoria das cordas, etc. O pessoal está pesquisando. Tem muita gente parruda, assim, em termos científicos, tá? Um exemplo do Dr. Roger Penrose, que é prêmio Nobel em física, inclusive, tá? Que está desenvolvendo um trabalho ligando física quântica e espiritualidade. Pô. Ou seja, a coisa está desenvolvendo não num nível assim, como a gente fazendo numa catacumba ou num templo fechado, cheio de símbolos, cheio de grimórios, cheio de sigilos, uma coisa assim, não. Mas no nível da academia. Por que isso acontece? Né? Perfeito, meu irmão. Fala, vamos lá. Não, pode. Pode complementar. Tem um escritor português, José Rodrigues dos Santos, excelente. Ele tem um livro chamado A Chave de Salomão, que fala justamente dessa parte, liga um pouco a parte espiritual com a parte da física quântica. E outros livros dele também. É o tipo Dan Brown português, mas
Ele tem uma escrita assim, muito bem fundamentada, documento científico, essa parte toda. Então, quer dizer, como eu vou resumindo, o resumo da ópera. Nós estamos tirando, na realidade, o roteirismo da caverna. Está saindo do tempo, aquele tempo escuro, e o pessoal pensa que tá cheio de capeta, esse negócio, estão tirando ele para fora, e mostrando, o negócio é isso assim, não tem mistério nenhum, pô. Qualquer um pode acender, qualquer um pode estudar, desde que se proponha a quebrar a cabeça. Se não quebra a cabeça, você vai juntando peça aqui, peça ali, peça lá, peça de cá. Não é um negócio fácil, mas é profundamente fascinante. Então, vamos começar a quebrar um pouquinho desse quebra-cabeça, justamente Vamos atacando lá. uma... Essas duas palavras, elas geralmente andam juntas. O esoterismo e o misticismo, né? Geralmente, quando tu vai... Quando tu vai numa livraria, sempre uma coisa tá lá confundida com a outra. Qual seria a diferença entre o esoterismo e o misticismo? O místico é aquele cara que ele não tem um embasamento científico, tá? Ele se liga ao divino direto por símbolos e alegorias. Ele não tem aquele embasamento, tem aquele racionalismo do cara que pergunta por quê? Por que isso acontece? Porque acredita e pronto. E vai, ele se liga dessa forma. O cara que pergunta por quê, ele vai tentar se chegar lá por outro caminho. Um caminho mais fundamentado, mais pé no chão. O místico não, aquele maluco beleza, sabe? Oba-oba. É intuitivo. Isso, não que uma coisa seja errada ou que seja melhor do que a outra, mas a diferença tá principalmente na investigação, né? Caminho diferente. O ocultista é outra coisa diferente também. O ocultista é aquele cara que quer resultado imediato. Sabe? Aquele cara que joga um tarô e quer que a coisa aconteça no dia seguinte. Entendeu? O tarô falou que é assim, então tem que acontecer. Ou o cara faz uma magia e fala, não, tem que acontecer, ele quer o resultado na hora. Esse é o ocultista. No caso, o esoterismo, ele é um estudo que vai para a vida toda. Exatamente, então, ele vai para a vida toda, ele vai fundamental, ele vai passo a passo, ele vai com fundamento. Sabe? Ele vai seria mais racional da coisa, sabe? Seria porra louca, seria mais racional da coisa. Ele tem porra louca e racional. O esoterismo seria o racional. Agora, falar em esoterismo, uma coisa interessante não adianta, não existe você chamar a pessoa de cara, fulano esotérico, não. Ele é um esotericista. Que é uma palavra nova. Tá? Ele é um esotericista. Ele não é um esotérico, é um esotericista. O cara que estuda esoterismo. Não tem esoterólogo. Esoterólogo não existe também. Tem esotericista. No caso, esotérico seria uma propriedade do assunto em si. Esotérico é a ciência, é o campo que você está estudando. Uhum. Esotericista, o cara que estuda o esoterismo. Tanto que lá fora se fala esotericismo, que é a ciência. Esotericismo, que é a ciência.